Minha família presumiu que minha vida sem filhos significava que eu estava disponível como babá de plantão. Oi, Reddit. Eu nunca pensei que seria o cara postando sobre drama familiar, mas aqui estamos. Ser o solteiro legal, sempre disponível, vem com mais amarras do que eu imaginava. Começou com pequenos favores, recados rápidos e terminou em um lugar que eu não esperava. Não estou aqui por pena, só quero saber se fiz a coisa certa, porque honestamente ainda não sei se fui longe demais ou finalmente fiz o que precisava ser feito. Eu, Ryan, 33 anos, homem, solteiro e, aparentemente, a única pessoa na minha família que não amadureceu. Essa é a palavra favorita da minha mãe, amadureceu, como se comprar uma minivan automaticamente te tornasse espiritualmente evoluído. Moro em Portland, trabalho de casa como redator freelancer e pago minhas contas em dia. Segundo minha família, isso significa que eu não tenho nada real acontecendo. Toda reunião familiar começa igual, alguém aponta para mim, sentado de jeans e camiseta, e diz que deve ser bom ter todo aquele tempo livre, sem esposa, sem filhos e sem estresse. E claro, deve ser ótimo. Quem não gostaria de lidar com 5 clientes, editar conteúdo até meia-noite e torcer para que as faturas sejam pagas antes do aluguel vencer? Mas tudo bem, estou vivendo o sonho, segundo eles. Eles decidiram que meu horário flexível significa que estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para recados da família. O Wi-Fi da minha mãe para de funcionar, chamam o Ryan. A bateria do carro do meu pai morre, chamam o Ryan. Precisam de alguém para cuidar das crianças, adivinha, Ryan? Sou tipo um faz-tudo da família, de plantão, sem salário e com paciência ilimitada. A verdade é que eu não odiava isso. Eu realmente gosto de ser o tio legal. As crianças acham que sou algum tipo de mago da tecnologia porque consigo reiniciar a TV delas. Elas correm gritando meu nome quando eu chego, o que, sim, é legal. Então passar tempo com elas de vez em quando não era grande coisa, e ajudar ocasionalmente é melhor do que emprestar dinheiro para a família que nunca volta. Ajudar sai mais barato do que ouvir um pedido de alguns centenas emprestados até a semana que vem. Além disso, trabalhar de casa significa que posso ajustar meu horário se precisar editar o artigo de uma marca à noite para levar meu sobrinho ao parque à tarde. Sem problema. Eu tinha meu equilíbrio mais acertado do que a maioria deles, e isso já enlouquecia minha irmã. O fato é que eu não me importava no começo. Me fazia sentir útil, e todo mundo gosta de se sentir necessário. Ser o cara tranquilo e solteiro que pode aparecer quando o caos bate dava uma sensação estranha de orgulho. Achei que estava mantendo a paz, afinal favores de família fazem parte do pacote. Depois vieram as piadas. Cada vez que eu dizia não, virava piada coletiva. Olhem o senhor independente aqui. Não vamos estressá-lo, ele tem e-mails para escrever. Meu tio Dani riu tanto uma vez que derramou cerveja nos meus sapatos. Ele disse que se eu tivesse uma esposa entenderia. Eu respondi que se ele tivesse coluna vertebral não precisaria de uma. Isso calou ele por 10 segundos. Mesmo assim eu não levei a sério. Achei que eles só gostavam de provocar. A verdade é que eles ficaram confortáveis me vendo como reserva, a única pessoa que sempre diria sim. Em uma quinta-feira à tarde, eu estava terminando uma resenha de produto para um cliente quando meu celular vibrou. Era a Kelly. Eu quase não atendi porque as ligações dela geralmente começam com "você está ocupado" e terminam comigo arrependido das minhas escolhas de vida. Ela disse oi, ri com uma voz doce o suficiente para acionar alarmes. Favorzinho, lá vem. Ela disse que só precisava que eu cuidasse das crianças por 1 hora, só 1 hora mesmo, porque precisava resolver um recado rápido. Perguntei que tipo de recado e ela disse que nada demais, apenas algo que não podia levar as crianças. Eu lembrei a ela da última vez em que 1 hora virou 3, mas ela jurou. Olhei para meu laptop, já tinha terminado a maior parte do trabalho e não vi as crianças há 1 semana. Eu realmente gostava de passar tempo com elas. O pequeno, Max, achava que eu era um super-herói porque consertei o carrinho de controle remoto dele com fita adesiva. Disse que tudo bem, mas só 1 hora, nem 1 minuto a mais. Ela comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Eu desliguei balançando a cabeça, achando que seria tranquilo. 1 hora longe da tela até me faria bem. Eu não sabia, mas aquela única hora começaria uma avalanche. Quanto mais você dá para pessoas como minha família, mais elas pegam. E quando decidem que seu tempo é o plano de emergência delas, elas não pedem, elas agendam. Ainda assim, naquele dia, peguei minhas chaves e disse a mim mesmo que era hora de ser o tio legal.
Se eu soubesse até onde eles iriam depois, teria desligado o celular, silenciado o grupo da família e desaparecido. Mas não, eu tinha que ser o cara legal, o pode contar comigo, o freelancer com toda a flexibilidade do mundo. Acontece que flexibilidade se parece muito com servidão quando sua família não tem limites. E aquilo era só o aquecimento. Aquela única hora virou rotina. Kelly começou a agir como se meu apartamento tivesse portas giratórias. Um dia era, você pode buscá-los na escola, no outro era eles vão ficar aí até a hora do jantar. Não havia mais ponto de interrogação nas mensagens, só ordens, como se ela estivesse atualizando um funcionário. As primeiras vezes eu não discuti. Eu gosto dos meus sobrinhos. Eles são engraçados, obedientes e normalmente não gritam como Banshees. Mas depois do quinto favor rápido, percebi minhas mensagens de clientes se acumulando. Eu estava empurrando prazos, almoçando às 4 da tarde tentando editar texto publicitário enquanto uma criança de 4 anos me pedia ajuda para construir um castelo de Lego a cada 3 minutos. Percebi o problema em uma terça-feira, quando perdi uma reunião por vídeo. Eu equilibrava o Max no meu joelho enquanto minha tela mostrava uma caixa vazia com meu nome. O cliente depois enviou um e-mail dizendo: vamos remarcar, por favor, certifique-se de estar disponível da próxima vez. Fiquei olhando para aquela frase sentindo minha paciência se desgastar. Naquela noite Kelly ligou dizendo que no dia seguinte tinha uma consulta no dentista. Eu a interrompi e disse não. Ela perguntou não o quê? Eu disse que não podia, que estava trabalhando. Ela riu como se fosse piada e respondeu que eu trabalhava de casa. Eu disse exatamente que a palavra trabalhar não desaparecia só porque eu não estava no trânsito. Ela suspirou dramaticamente e disse que eu estava sendo difícil. Eu respondi que não, que eu estava sendo um adulto empregado. Desliguei antes que ela pudesse começar o discurso de culpa. Foi a primeira vez que eu disse não de forma direta a ela, e isso me deu uma sensação estranhamente boa. Mas meu celular começou a vibrar 5 minutos depois. Mamãe, claro. Ryan, ela começou com um tom cheio de falsa preocupação. Sua irmã disse que você se recusou a ajudar com as crianças. Ela está sobrecarregada. Querido, você não pode simplesmente abandonar a família. Eu respondi que ela não estava abandonada, que estava apenas indo limpar os dentes. Mamãe disse que esse não era o ponto, que eu era solteiro e tinha tempo. Eu disse que também tinha contas. Silêncio, depois do suspiro, o famoso suspiro de mãe que deveria reiniciar seus níveis de culpa. Eu não respondi, apenas disse que ligaria depois e desliguei. Não liguei depois. Na semana seguinte, a situação piorou. Kelly apareceu sem avisar, com as crianças. Abri a porta no meio de uma ligação de trabalho, com o headset na cabeça e o laptop na mão. Ela simplesmente entrou, como se eu não estivesse ali. Disse: não se preocupa, volto em 1 hora. Eu respondi: Kelly, eu literalmente estou trabalhando agora. Ela disse que eu podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu era bom nisso. Respirei fundo e apontei para a porta. Disse: não, leve eles com você. O sorriso dela congelou. Você está falando sério? Completamente. Uau, ela disse balançando a cabeça, você realmente mudou. Eu respondi que sim, que agora eu cobrava pelo meu trabalho. Ela bufou, murmurou algo sobre ego e foi embora. Foi o dia em que percebi que ela não me via mais como irmão, mas como conveniência gratuita. Mas o universo ainda não tinha terminado de me testar. 2 dias depois, mamãe ligou enquanto eu finalizava um contrato com um cliente. Ryan, ela disse docemente, já que você está na rua, pode passar e pegar compras para mim. Eu respondi que não estava na rua, que estava na minha mesa como em todos os dias de semana. Ela disse: bem, não pode ir depois? Eu perguntei: depois do quê? Depois de eu terminar de pagar meu próprio aluguel. O tom dela ficou mais duro, dizendo que eu não precisava ser rude, que ela só achava que eu gostaria de ajudar a própria mãe. Eu disse que ajudar é quando alguém pede, que ela estava me designando tarefas. Disse para ela pedir entrega e desliguei antes que a culpa chegasse ao segundo ato. Na sexta-feira, eu tinha estabelecido uma regra firme: se interferisse no trabalho, não acontecia, ponto. Claro que isso não os impediu de tentar. Meu primo mandou mensagem dizendo: mano, já que você está em casa, pode me levar à concessionária? Eu respondi: claro, você pode me levar aos meus prazos? Ele visualizou e não respondeu. Cada não recebia algum tipo de reação. Minha irmã me chamou de egoísta, minha mãe disse que eu estava me afastando da família, meu primo mandou um emoji triste como se estivéssemos na escola.
Eu não cedi. Não fui rude, apenas factual. Se pediam algo, eu dizia que não, que estava trabalhando. Se pediam de novo, eu repetia. Sem debate, sem desculpas, apenas repetição firme até eles cansarem. Levou 2 semanas para perceberem que eu não iria ceder. O silêncio que se seguiu foi incrível. Sem ligações, sem visitas surpresa, sem favores rápidos. Minhas notificações ficaram quietas. Pela primeira vez em meses, eu consegui passar um dia de trabalho inteiro sem ser culpado por causa da crise de outra pessoa. Foi pacífico por cerca de 5 dias. Então mamãe ligou de novo. Querido, sua irmã está passando por dificuldades. Talvez você possa ficar com as crianças neste fim de semana. Perguntei por quê. Ela disse que Kelly e Josh precisavam de tempo juntos, que o casamento deles estava sob estresse. Eu sorri e respondi que meus prazos de contrato também estavam sob estresse. Ryan. Mãe, se eles precisam de uma folga, podem pagar uma babá. Eu não sou conselheiro matrimonial. Ela disse que eu estava sendo cruel. Eu respondi que não, que eu estava encerrando esse assunto. A conversa acabou aí. Naquela noite, sentado no sofá com o laptop aberto, percebi algo importante. Eles não estavam pedindo ajuda, estavam esperando obediência. É diferente. Eles não queriam que eu ajudasse, queriam que eu servisse. E eu tinha acabado de cancelar minha assinatura desse papel. Por cerca de 1 semana, a vida ficou maravilhosamente tranquila. Sem ligações, sem você pode passar aqui, sem batidas inesperadas na porta. Eu estava colocando o trabalho em dia, dormindo melhor, até cozinhando o café da manhã como um ser humano normal. Pela primeira vez em meses, senti que minha agenda pertencia a mim de novo. Então, em uma segunda-feira de manhã, enquanto respondia e-mails de clientes, uma notificação apareceu. Assunto: cronograma de apoio familiar, versão final. Era da Kelly. Congelei no meio de um gole de café. Versão final? Eu nem tinha visto uma primeira versão. A curiosidade venceu e eu cliquei. Abriu um calendário do Google todo colorido que parecia uma operação militar. Cada quadrado estava cheio de entradas: Ryan babá, Ryan pega compras, Ryan busca na escola, Ryan plantão no fim de semana. Tinha até lembretes recorrentes. Quartas-feiras às 4 da tarde Ryan ajuda a mãe com recados, sábados às 9 da manhã Ryan leva as crianças ao parque. Tinha um que dizia Ryan disponível, flexível. Minha mandíbula travou. Não era um plano compartilhado, era minha semana inteira mapeada como se eu tivesse sido contratado em tempo integral. Eles literalmente agendaram minha vida sem perguntar. Rolei a tela sem acreditar. Meu nome aparecia mais do que o de qualquer outra pessoa. Mamãe tinha 2 tarefinhas, Kelly tinha 15 horários e meu primo tinha 3, enquanto eu tinha o suficiente para ganhar hora extra. Fiquei olhando por 1 minuto inteiro antes de começar a rir alto. Eu não estava nem com raiva, só impressionado com a audácia. Então fiz o que qualquer homem sarcástico com Wi-Fi faria, tirei uma captura de tela limpa do calendário, abri o grupo da família e enviei junto com uma frase, só confirmando: devo bater ponto ou isso é trabalho voluntário? Levou exatos 40 segundos para o grupo explodir. Mamãe respondeu primeiro: ah, Ryan, não seja dramático, é só para organização. Kelly entrou logo em seguida dizendo que todos tinham concordado com aquilo, que eu era parte da família e que achavam que eu gostaria de ajudar. Eu respondi perguntando quando eu tinha concordado, que devia ter perdido a parte em que assinei o contrato de emprego familiar. Mamãe mandou outra mensagem dizendo: Ryan, pare de transformar tudo em briga, estamos só tentando nos organizar, você sempre diz que gosta de ajudar. Eu escrevi que ajudar é quando alguém pede, mas agendar o tempo de outra pessoa é gerenciamento. As bolhas de digitação apareceram por 1 minuto e então meu primo mandou um emoji rindo e escreveu que eu estava parecendo RH, e que talvez eu precisasse de uma esposa. Eu respondi com mais uma frase: vou arrumar uma quando você parar de precisar que sua mãe agende seus recados. Silêncio por 5 minutos inteiros. O chat morreu. Fechei meu laptop sorrindo. Eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. Tinham transformado a culpa em um projeto de grupo. Em vez de se desculparem, encontraram um jeito de justificar tudo. Eu consegui até imaginar a conversa: Ryan tem sorte de não ter filhos, ele pode ajudar, é família. A diferença é que eu não precisava mais brigar. Eles só tinham poder quando eu reagia. Naquela noite tentaram uma segunda rodada. No grupo, minha irmã mandou uma mensagem longa sobre como cada um contribui de um jeito,
como ela estava fazendo melhor como mãe e como eu deveria demonstrar compaixão. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Apenas silenciei o grupo. Sem gritos, sem drama, só silêncio. Esse silêncio era minha arma. Cada vez que esperava uma reação, eu não dava nada. Nenhuma energia gasta, nenhuma explicação, só paz. Na quarta-feira, o chat tinha virado eles falando entre si em vez de falar comigo, com mensagens aleatórias como eu fico com a sexta-feira então e vou pedir para outra pessoa. E eu não respondi nenhuma vez. Na quinta, mamãe enviou um único texto: vamos resolver, não se preocupe. Tradução: finalmente percebemos que você está falando sério. Fechei o celular e me recostei na cadeira sorrindo de verdade. Já não era sobre provar um ponto. Era sobre recuperar o tempo que eles tinham roubado silenciosamente. Cada claro, eu ajudo tinha se acumulado até que eu estivesse fazendo 2 trabalhos, um pago e um emocional. Agora que eu tinha largado o emocional, eles precisavam encarar o fato de que eu não era mais o plano B deles. Sentado ali em silêncio, percebi algo simples e poderoso: se eu parar de reagir, eles param de controlar. E foi exatamente o que fiz. Parei de atender todas as ligações, parei de responder mensagens de culpa, parei de me explicar. Percebi que quanto mais eu explicava, mais eles torciam tudo para virar discussão. O silêncio, por outro lado, os deixava confusos. Não era o que estavam acostumados. Então eu trabalhava, focava, meu dia começou a parecer normal de novo. Acordar, café, edição para clientes, academia, jantar, paz. Eu tinha silenciado todos os grupos da família, desligado prévias de mensagens e aprendido a apreciar não ser acessível o tempo todo. Mas aparentemente meu silêncio não era conveniente para todos, porque numa quinta-feira de manhã meu celular explodiu com ligação atrás de ligação da minha irmã. 5 chamadas perdidas da Kelly. Depois surgiu uma mensagem em letras maiúsculas: Ryan, por favor atende, é uma emergência. Meu coração disparou. Nem pensei, só liguei de volta. Ela atendeu imediatamente, chorando tanto que eu mal conseguia entender. Ryan, é o Josh, ele teve um derrame, estou indo para o hospital, por favor vai pegar as crianças, eu não sei o que fazer. Meu estômago travou. Perguntei onde as crianças estavam. Em casa, estou indo para o pronto-socorro, só vai lá, por favor. Respondi que sim, já pegando minhas chaves, dizendo estou indo. Não hesitei. Quaisquer problemas que tivéssemos não importavam naquele momento. Se meu cunhado estava no hospital, eu cuidaria das crianças. É o que uma pessoa decente faz. A direção até lá pareceu cena de filme de ação. Eu passava sinais vermelhos, repetindo mentalmente tudo o que ela tinha dito: Josh, derrame, hospital. Eu estava me preparando para acalmar as crianças, talvez fazer ligações, o que precisasse ser feito. Cheguei à casa deles 10 minutos depois. A garagem estava vazia, as cortinas abertas, nenhuma ambulância, nenhum caos, só silêncio. A porta nem estava trancada. Entrei com o coração batendo forte esperando crianças chorando ou bagunça. Em vez disso, a TV estava ligada e os 2 sentados calmamente no sofá comendo cereal. Pisquei e perguntei: Ei, onde está sua mãe? Minha sobrinha, de 8 anos, virou-se mastigando e disse: ela foi ao salão fazer as unhas. Eu congelei. O quê? Ela respondeu como se não fosse nada: o papai está no trabalho. Fiquei parado por 10 segundos inteiros tentando processar. O hospital, o choro, o derrame, tudo era falso. Ela tinha mentido sobre uma emergência médica para largar as crianças comigo. Meu peito apertou, não de pânico dessa vez, mas de pura fúria controlada. Respirei fundo e me forcei a ficar calmo. Nada daquilo era culpa das crianças, elas eram inocentes. Então sorri, sentei com elas e disse: certo, mudança de planos, o tio Ryan vai ficar um pouco com vocês. Liguei para uma babá local que já tinha contratado antes para um evento de um amigo, uma profissional, alguém confiável. Perguntei se ela podia vir por algumas horas, que os pais a reembolsariam quando voltassem. Ela concordou e chegou meia hora depois. Passei as instruções rápidas e fui embora. Quando cheguei em casa, eu ainda estava irritado, mas daquele jeito calmo e perigoso, o tipo em que você não grita, você planeja. Naquela mesma noite, depois da encenação do derrame, por volta das 8 da noite, meu telefone tocou novamente. Kelly. Atendi já sabendo que não seria agradável. Ryan, que inferno foi isso? Ela gritou. Você contratou uma babá.
Ela me cobrou $80. 80. Eu me recostei na cadeira. De nada. De nada pelo quê? Por me humilhar? Por garantir que seus sobrinhos não ficassem sozinhos enquanto você fazia as unhas? A voz dela subiu um tom. Com licença? Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei. Sua filha me contou tudo. Papai no trabalho, mamãe no salão. Te soa familiar. Houve silêncio e então ela disse numa voz fraca: eu só precisava de uma folga. Eu respondi: então diga isso, Kelly. Não invente um derrame. Ela retrucou que eu era julgador e que eu não entenderia por que não tenho filhos. Ri baixinho. Não, eu não tenho. Por isso eu não deixo eles para outras pessoas usando emergências falsas. Você acha que é melhor que eu? Não, eu disse calmamente, eu só acho que sou honesto. Ela bufou. Não acredito que você contratou alguém sem pedir. Aquela mulher me cobrou $80. Mais barato que uma visita falsa ao hospital, respondi. Você é inacreditável. Eu sei. Não me ligue da próxima vez. Desliguei e silenciei o número dela, não por raiva, mas porque eu precisava de uma semana de paz. Eu já tinha lidado com drama o suficiente para uma vida inteira. Na manhã seguinte, mamãe ligou, claro. Ryan, o que aconteceu com a Kelly? Ela disse que você a humilhou na frente das crianças. Eu perguntei se ela contou qual parte, a parte em que ela mentiu dizendo que o marido tinha tido um derrame ou a parte em que eu garanti que os filhos dela não ficassem sozinhos. Mamãe hesitou. Ela está estressada, querido. Então que fique estressada em outro lugar. Ela precisa de ajuda, mas também precisa de limites. Ryan, mãe, se você inventa uma emergência médica para conseguir babá de graça, você paga preços reais. Fim da história. Ela ficou em silêncio. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens na cabeça dela percebendo que eu não iria ceder. Naquela noite dormi como uma pedra. Sem culpa, sem celular apitando, sem emergências falsas, só paz. E quando pensei naquele dia, a lição ficou clara como água: se você mente sobre uma emergência para conseguir ajuda de graça, paga preço real. E eu estava falando sério. Depois do incidente do salão, eu entrei em modo silêncio total. Não atendi ligações, não respondi mensagens, nem abri o grupo da família. Pela primeira vez em anos, meu celular ficou quieto e eu finalmente conseguia ouvir meus próprios pensamentos. O trabalho estava ótimo, a vida estava boa e a paz parecia cara, mas valia cada centavo. Então, cerca de 3 semanas depois, recebi uma mensagem longa da minha mãe. Começava com todos nós cometemos erros e terminava com você está sendo frio, Ryan. Clássico. O sanduíche da culpa. Abertura suave, manipulação no meio e culpa na sobremesa. Eu não respondi. Já tinha terminado a fase das explicações. Mas naquela noite, revisando o modelo de fatura de um cliente, uma ideia me atingiu de forma limpa, simples e eficaz. Sem gritos, sem drama, apenas matemática. Abri o laptop e comecei a digitar. Assunto: resumo de trabalho familiar. Apenas para referência. Sem emojis, sem sarcasmo, só um documento profissional, limpo, formatado como se eu estivesse cobrando um cliente. Listei cada favor que eu lembrava de ter feito naquele ano: babitching, suporte técnico, pegar compras, recados aleatórios, até ouvir minha mãe reclamar sobre como jovens são ingratos. A lista ficou mais ou menos assim: babitching 6 horas igual $150, suporte técnico 3 horas igual $75, compras 4 horas igual $150, mudança de móveis 5 horas igual $125, buscar na escola 2 horas igual $50, pequenos reparos em casa 3 horas igual $75, ouvir reclamações da mãe, não tem preço. No final coloquei uma linha final: se isso fosse um negócio, total devido igual $2.480. Ainda bem que família trabalha de graça. Então enviei para todos em cópia: mamãe, Kelly, os primos e até o Josh, o marido dela. Sem explicação, sem legenda, sem parágrafo dramático, só a fatura. 10 minutos depois, meu celular começou a acender como árvore de Natal. Primeiro texto da Kelly: você só pode estar brincando. O que é isso? Ignorei. Depois mamãe: Ryan, isso é mesquinho e desrespeitoso, família não fica fazendo contas. Depois meu primo: mano, você oficialmente surtou. Me recostei sorrindo. Cada notificação era a confirmação de que eu tinha atingido o nervo certo.
30 minutos depois, Kelly ligou. Deixei tocar. Então ela mandou outra mensagem. Você é inacreditável, agindo como um estranho. Você não é mais família se pensa assim. Finalmente respondi. Eu respondi. Você não pode colocar culpa em pessoas que não precisam de nada de você. Visualizada, sem resposta. Depois mamãe tentou de novo, ligando 3 vezes seguidas. Atendi na quarta, mais por entretenimento do que por obrigação. Ryan, ela começou já me repreendendo. Você envergonhou sua irmã, ela está em lágrimas. Eu respondi que talvez ela devesse ter chorado quando mentiu dizendo que o marido tinha tido um derrame. Aquilo foi um mal-entendido, mamãe disse. Não, mãe. Mal-entendido é quando você pega o leite errado no mercado. Aquilo foi uma encenação. Você não pode continuar punindo as pessoas por serem família. Eu não estou punindo ninguém, eu disse, só estou deixando de ser mão de obra gratuita. Dinheiro não é tudo. Ótimo, respondi, então eles não deveriam ter problema em pagar babás em vez de mim. Ela arfou como se eu tivesse dito algo sagrado. Você mudou. Sim, eu disse, comecei a valorizar meu tempo. E desliguei. Sem gritos, sem palavrões, só encerrar chamada. Paz restaurada. Naquela noite, o grupo da família virou um circo. Meu primo postou um meme sobre cobrar da sua mãe por amor, Kelly enviou um texto de 3 parágrafos sobre como eu a humilhei, mamãe respondeu com algo emocional sobre como o mundo está egoísta. Eu não digitei uma única palavra. Apenas observei o caos e silenciei o grupo novamente. Então veio a surpresa, um e-mail do Josh, meu cunhado. Assunto, sobre o que aconteceu. Abri esperando um sermão, mas era curto, educado e surpreendentemente sincero. Ele escreveu que sentia muito pelo que a Kelly tinha feito, que não sabia da história falsa do hospital até mais tarde, que ela tinha ido longe demais e que entendia por que eu estava chateado. Disse que, se ajudasse, estava disposto a pagar o que eu achasse justo, e que poderíamos simplesmente dar o assunto por encerrado. Eu realmente ri alto. Josh, de todas as pessoas, tentando ser o diplomata. Respeitei isso, mas eu não estava interessado em dinheiro. Então respondi dizendo que agradecia, que ele não me devia nada, que eu só queria ser deixado em paz e ser tratado como família, não como um serviço. Ele respondeu dizendo, justo, e para ser sincero, concordo com você. Essa última linha ficou na minha cabeça. Talvez ele finalmente tivesse enxergado. Talvez viver com aquele fosse seu próprio estágio não remunerado. Mais tarde naquela noite, meu pai mandou mensagem. E meu pai nunca toma partido. Ele é o observador quieto que fica longe de drama. A mensagem foi só uma frase, não vou mentir, isso foi lendário. Sorri para o celular. Isso significou mais do que qualquer outra coisa naquele dia. Na manhã seguinte verifiquei o e-mail. Nenhuma resposta, nenhum pedido de desculpas, nenhuma emergência falsa, apenas silêncio. O tipo de silêncio que aparece quando as pessoas percebem que foram expostas e não podem mais distorcer a narrativa. Eu não me senti culpado nem mesquinho. Eu me senti claro. Aquela fatura não era sobre cobrar dinheiro, era sobre cobrar respeito. Eles passaram anos achando que meu tempo era descartável porque eu não tinha filhos nem hipoteca, que eu existia no mundo deles como um par extra de mãos. Eles esqueceram que meu tempo tinha valor mesmo quando não estava preenchido com fraldas e idas à escola. Pela primeira vez, eles não tinham como distorcer nada. Você não pode discutir com números. E no fundo acho que eles sabiam disso. Quando as pessoas perdem o controle sobre você, elas sempre chamam isso de traição. Mas na verdade é só você finalmente colocar um preço na sua paz. E essa paz vale cada centavo. Pela primeira vez em meses, tudo estava quieto. Sem mensagens, sem emergências falsas, sem chantagem emocional. Minha caixa de entrada estava calma, meus projetos organizados e minhas noites eram minhas novamente. Eu conseguia finalmente sentar no meu sofá sem esperar uma batida na porta ou uma ligação chorosa da minha irmã. Mas claro, paz não dura quando o senso de direito adquirido corre no sangue da família. Era uma sexta-feira à noite, chovia muito lá fora, daquele jeito que te dá vontade de não fazer nada além de sentar perto da janela e ouvir. Eu estava com o laptop aberto terminando algumas edições para um cliente quando ouvi uma batida na porta, 3 batidas curtas. No começo achei que fosse uma entrega, talvez uma encomenda deixada na chuva. Abri a porta e congelei. Ali, completamente encharcado dos pés à cabeça, estava meu sobrinho de 4 anos.
Ele segurava uma mochilinha do Homem-Aranha e um brinquedo de pelúcia embaixo do braço. Seus sapatos faziam barulho de água quando ele deu um passo à frente. Oi, campeão, eu disse devagar, me agachando. Onde está sua mãe? Ele fungou. Ela disse para eu vir aqui. Está chovendo. Meu coração afundou. Puxei-o para dentro imediatamente, fechei a porta, peguei uma toalha e o enrolei. As mãozinhas dele estavam geladas. Ele não chorava, só parecia confuso. Sua mãe te deixou aqui? Perguntei enquanto secava seu cabelo. Ele assentiu. Ela disse que você ia cuidar de mim hoje. Ela precisava ir. Ir para onde? Ele deu de ombros. Não sei. Senti meu estômago revirar. Aquilo não era mal entendido. Ela realmente tinha deixado o próprio filho na chuva e ido embora. Verifiquei meu celular. Sem ligações, sem mensagens, nada. Coloquei nele uma das minhas camisetas antigas que ficava como um cobertor e fiz chocolate quente enquanto ele se sentava no sofá vendo desenhos. Liguei para Kelly. Ela atendeu no terceiro toque, soando irritada. O que foi? Disse como se eu estivesse atrapalhando. Você deixou seu filho na minha porta, na chuva. Ela suspirou como se eu estivesse exagerando. Relaxa, Ryan. Ele te ama, você é bom com ele. Onde você está? Eu só precisava de uma folga. Você vai sobreviver uma noite. Não é como se você tivesse algo acontecendo. Respirei fundo tentando não perder o controle. Você deixou uma criança de 4 anos sozinha na chuva. Meu Deus, para de drama. Ele está com você agora, está tudo bem. Não, eu disse, minha voz ficando fria. Não está tudo bem. Venha buscá-lo agora. Ryan, Kelly, se você não chegar aqui nos próximos 15 minutos, vou ligar para alguém que venha. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois rebateu, você não teria coragem. Assista, respondi, e ela desligou. Olhei para meu sobrinho sentado no sofá com seu chocolate quente vendo desenhos como se nada estivesse errado. Eu não queria assustá-lo, então sorri e disse, ei, campeão, você está indo muito bem. A gente vai garantir que tudo fique certo, tá? Ele balançou a cabeça. Tá. Peguei meu celular e tirei algumas fotos, as roupas encharcadas na porta, a mochila pingando no chão, o horário, o clima. Eu conhecia minha irmã. Ela distorceria a história se eu não tivesse provas. Então liguei para o CPS. Expliquei tudo, como ela deixou o filho na chuva, sem aviso, sem ligação, e se recusou a buscá-lo. A mulher na linha era calma, profissional, mas firme. Isso se qualifica como abandono, senhor. Vamos enviar alguém imediatamente para verificar a situação da criança e depois contatar a mãe. Em meia hora, uma assistente social e um policial chegaram. Conversaram comigo, verificaram o menino, fizeram algumas perguntas. Eu disse que não estava tentando arruinar a vida da minha irmã, só queria que alguém garantisse que ela entendesse a gravidade da situação. O policial assentiu. Você fez a coisa certa. Deixar uma criança sozinha desse jeito é perigoso. Você se surpreenderia com a frequência com que isso acontece. Disseram que o menino ficaria comigo naquela noite, já que estava calmo, alimentado e confortável, e que fariam o acompanhamento com a Kelly pela manhã. Concordei. Sem problema. Eu jamais faria ele se sentir culpado por algo que não tinha provocado. Depois que saíram, o CPS contatou a Kelly. Não ouvi a ligação, mas podia imaginar o colapso. E claro, cerca de 1 hora depois, recebi uma mensagem dela. Como você pôde fazer isso com a família? Fiquei olhando para a tela por um momento e respondi, você fez isso consigo mesma. Família não significa babá gratuita. Ela não respondeu. No dia seguinte, mamãe ligou com a voz trêmula. Ryan, por que você chamou o CPS para sua própria irmã? Por que ela deixou o filho dela na chuva, mãe? Ela disse que não foi tão ruim. Ela também disse que o marido teve um derrame para poder ir ao salão fazer as unhas. Lembra? Ela está só sobrecarregada. Então ela precisa de terapia, não de bode expiatório. Você podia ter resolvido isso em particular. Eu tentei. Ela desligou. O que mais eu deveria fazer? Esperar algo pior acontecer. Mamãe ficou em silêncio, depois disse baixinho, eles vão falar com ela hoje. Ótimo. Talvez alguém finalmente consiga alcançá-la.
Naquela noite, depois que o CPS saiu, descobri por um primo que o órgão tinha oficialmente aberto um processo. Kelly teria que se reunir com um assistente social e participar de uma aula para pais. Aparentemente, ela surtou, chorando sobre traição e reputações arruinadas. Eu não comemorei, não postei nada. Só sentei no meu sofá, olhando a chuva na janela, pensando em como era absurdo ter chegado a esse ponto. Eu tinha colocado limites, dito não 100 vezes, e mesmo assim ela forçou até haver consequências. Quando pessoas como ela perdem o controle, não refletem, retaliam. Mas desta vez ela não podia distorcer nada. Os fatos eram fortes demais, as fotos, o horário, o relatório do CPS. Tudo falava por si. E no fundo eu sabia que aquilo não era sobre vingança. Era sobre autorrespeito. Sobre provar, de uma vez por todas, que família não significa permissão para abusar da bondade de alguém. Naquela noite, enquanto eu arrumava o sofá onde meu sobrinho tinha dormido mais cedo, percebi algo: pessoas que não respeitam limites eventualmente conhecem consequências. Os dias seguintes depois da ligação ao CPS foram estranhos. Quietos, mais pesados. Sem mensagens, sem ligações perdidas, sem notificações do grupo da família. Só silêncio. O tipo de silêncio que não parece paz de imediato, mas como o ar depois de uma tempestade, tudo calmo, mas ainda dá para sentir o estrago. Então, uma manhã, recebi uma ligação de um número que não vi há meses, meu pai. Ele normalmente fica fora de todo o drama, do tipo, não me envolva. Atendi mesmo assim. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Ouvi sobre o que aconteceu, disse com a voz calma, estável. Sim, respondi, imaginei que você fosse saber. Houve uma pausa. Então ele disse 5 palavras que atingiram mais forte do que qualquer argumento que minha família já tinha jogado contra mim: ela precisava disso. Eu não disse nada no começo. Apenas me recostei na cadeira, esperando ele continuar. Ela tem sido imprudente há um tempo, Ryan. Você não fez isso para ser cruel, meu pai continuou, fez porque ninguém mais iria pará-la. Eu já disse à sua mãe que ela vem tratando sua irmã como uma criança por tempo demais. Talvez isso acorde ela. Talvez, respondi baixinho. Você fez a coisa certa, ele acrescentou. Suspirei. Eu não queria machucá-la, pai. Só queria que ela agisse como adulta. Ele riu de leve. Às vezes isso exige um empurrão forte. Ações têm consequências. Não se sinta culpado por lembrar as pessoas disso. Essa frase ficou na minha cabeça. Ações têm consequências. Não era sobre vingança ou orgulho. Era sobre finalmente responsabilizar as pessoas. Depois disso, meu pai e eu começamos a conversar mais. Nada longo, só pequenas checagens. Foi estranhamente agradável. Ele nunca escolhia lados em público, mas dava para sentir que me respeitava por manter minha posição. Enquanto isso, Kelly ficou completamente em silêncio. Sem mensagens, sem posts, nada. Ouvi de parentes que ela estava trabalhando em si mesma, lidando com estresse e focando em ser uma mãe melhor. Tradução: controle de danos. Eu não procurei saber mais. Fiquei fora. Não estava interessado em fofoca. Só queria paz. Meses passaram. O trabalho se manteve estável, meu celular ficou quieto, minhas noites continuaram sendo minhas. Ninguém apareceu pedindo favores, nenhum jogo de culpa disfarçado de pedido de ajuda. Era como se a família inteira tivesse finalmente entendido que eu não era mais um alvo fácil. Então, em uma tarde de sábado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para atender. Oi, Ryan, disse uma voz. É o Josh. Meu cunhado. Isso me pegou desprevenido. Oi, respondi com cautela. O que houve? Ele soltou um suspiro lento. Só queria te agradecer. Franzi a testa. Agradecer pelo quê? Pelo que você fez, disse ele. A Kelly está fazendo terapia há algumas semanas. Ela realmente está diferente. Mais calma, mais paciente. Está tentando consertar as coisas com todo mundo. Não está perfeito, mas é um começo. Encostei na cadeira sem saber como me sentir. Fico feliz em saber, eu disse enfim. Ele deu uma risada curta. Eu sei que parece estranho, mas chamar o CPS, aquilo chocou ela. Ela precisava daquele susto. Ninguém nunca chama ela a responsabilidade.
Todo mundo simplesmente deixa ela fazer o que quer. Eu disse, meio sorrindo, é assim que ela chegou nesse ponto. Ele fez uma pausa. Olha, não estou dizendo que foi fácil para ela, mas acho que você fez ela enxergar que não pode tratar as pessoas como planos B. Só queria que você soubesse que fez diferença. Eu não sabia o que responder. Que bom, eu disse por fim. Espero que ela continue. Ela vai, ele disse com confiança. E, sinceramente, cara, eu te respeito. A maioria das pessoas teria explodido ou desaparecido. Você lidou como um adulto. Eu ri. Acho que ser o calmo da família tem suas vantagens. Ele riu também. Pois é, continue fazendo o que está fazendo. A gente se vê. Quando a ligação terminou, fiquei ali um tempo olhando para o teto. Parecia surreal. Por anos eu tinha sido o contato de emergência da família para tudo, desde arrumar o Wi-Fi até praticamente criar crianças que não eram minhas. E agora eu era finalmente só o Ryan, o irmão, o tio, não o plano B. Com o tempo, as coisas voltaram ao normal. Mamãe eventualmente ligou não para dar sermão, mas para falar coisas normais, clima, trabalho, mercado. Pela primeira vez, parecia uma conversa de verdade, não uma entrega de culpa. Ela até admitiu que talvez tivesse sido um pouco injusta em algumas coisas. Esse era o jeito dela pedir desculpas, e honestamente eu aceitei. Kelly nunca falou comigo diretamente, mas enviou uma mensagem através do meu pai alguns meses depois: diga ao Ryan que eu sinto muito. Sei que fui longe demais. Eu não guardo rancor. Não fico amargurado. Mas também não esqueço. Porque esquecer é exatamente o que te faz voltar ao mesmo lugar, deixando as pessoas ultrapassarem limites que você nunca planejou apagar. A verdade é que criar limites não destrói famílias. Revela quais famílias são construídas com respeito e quais são construídas com conveniência. Às vezes penso em tudo o que aconteceu, as falsas emergências, a culpa, a chuva, o silêncio que veio depois. E me pergunto quantas pessoas vivem assim, fazendo favores por medo, deixando sua paz ser drenada em nome da família. Então me pergunto, eu estava errado? Porque às vezes penso nisso. Repasso o momento em que peguei meu sobrinho encharcado e tremendo e me pergunto se talvez eu tenha ido longe demais. Mas aí lembro da mentira, da manipulação, do abuso constante, e sei que não. Eu apenas parei de permitir. E você? Se estivesse no meu lugar, se sua irmã deixasse o filho na sua porta, na chuva, depois de anos usando você, você teria feito o mesmo? Porque eu já não sei mais onde essa linha fica. Tudo o que sei é isso, eu tracei a minha, finalmente, e ninguém mais vai cruzar. Criar limites não destrói famílias. Só mostra quem realmente respeita esses limites. Depois de perder meus pais, minha tia escolheu levar meu irmão e silenciosamente me colocou para adoção. 19 anos depois, ela quer minha ajuda após ter sofrido um derrame massivo e eu estou dividido. Ei Reddit, eu preciso tirar isso do meu peito, então por favor leia tudo e depois me diga se eu lidei com isso da maneira certa. Eu sou Ethan, 26 anos, homem, e acabei de receber uma ligação insana. Minha tia Grace, a mesma mulher que literalmente tentou me apagar da existência quando eu tinha 7 anos, teve um derrame massivo e aparentemente agora quer minha ajuda. Agora deixe-me voltar. Quando eu tinha 7 anos, meus pais morreram em uma colisão frontal com um caminhão semi-reboque. O motorista adormeceu ao volante, cruzou o canteiro central na I-25 e foi isso. Meu irmão mais novo, Noah, e eu estávamos em casa. Ele tinha 5 anos. Em um minuto estávamos brigando para ver quem ia jogar Mario Kart, no minuto seguinte 2 policiais estavam na nossa porta. Minha tia Grace apareceu quase imediatamente. Ela morava em Scottsdale com o marido e seu filho Oliver em sua mansão perfeita. Ela apareceu no funeral vestindo um conjunto Chanel totalmente preto, enxugando os olhos como se estivesse fazendo um teste para uma novela. Essa mulher sempre foi obcecada por aparências, tudo tinha que parecer perfeito. Sua casa parecia um catálogo da Westell, seu filho Oliver tinha que ser o melhor em tudo, e ela me julgava desde que eu aprendi a andar. Antes dos meus pais morrerem, sempre que ela visitava, fazia pequenos comentários. Noah era o bom menino, quieto, obediente, seguia instruções. Eu era criança problemática porque tinha energia e opiniões. Eu respondia às vezes, coisas normais de criança, mas para Grace era como se eu fosse selvagem. Depois do funeral houve uma reunião de família sobre o que aconteceria comigo e com Noah. Eu me lembro de estar sentado na escada da casa da minha avó, ouvindo através da grade enquanto os adultos discutiam lá embaixo.
A voz de Grace cortava tudo. Eu vou ficar com Noah. Ele é jovem o suficiente para se ajustar bem e sempre foi uma criança tão doce e fácil. Alguém perguntou sobre mim. A resposta de Grace está gravada no meu cérebro. Eu não posso levar os dois. Oliver precisa de estabilidade agora com sua preparação para a faculdade, e honestamente o mais velho sempre foi difícil. Ele precisa de mais atenção do que eu posso dar. Difícil. Foi assim que ela chamou um menino de 7 anos que acabará de perder ambos os pais. Minha avó lutou contra isso, disse que não deveríamos ser separados, que dividir irmãos era cruel, mas Grace tinha resposta para tudo. Ela tinha casa maior, ela tinha estabilidade financeira e deixou muito claro que era Noah ou ninguém. Ela não ia me levar de jeito nenhum. Enquanto esse debate familiar acontecia, Grace já tinha começado silenciosamente a me colocar no sistema de acolhimento. Entrou em contato com os serviços sociais, iniciou a papelada e agendou reuniões. Ela ia pegar o Noah e me jogar no sistema, e ninguém teria descoberto até ser tarde demais. Exceto que meus pais tinham amigos. Ank e Sharon Ali eram nossos vizinhos quando estávamos crescendo. Eles ouviram através dos rumores da família o que Grace estava planejando e ficaram indignados. Ank ligou para Grace tarde da noite, disse que o que ela estava fazendo era maldoso, que ela estava destruindo a vida de uma criança sem motivo algum, exceto o fato de eu não se encaixar na imagem de clube de campo dela. Grace disse que estava fazendo o que era melhor para todos e que Ank precisava cuidar da própria vida. Então Ank e Sharon apareceram na casa dela no dia seguinte com um advogado. Disseram que iriam me adotar e que, se ela tivesse algum problema com isso, fariam questão de que cada pessoa da família soubesse que ela estava tentando jogar uma criança traumatizada no sistema de acolhimento. Então começou a briga. Ank chamou Grace de todos os nomes possíveis, Sharon disse que ela era uma desonra para a memória da minha mãe, e Grace simplesmente ficou ali, de braços cruzados, fria como gelo, dizendo, vocês podem ficar com ele, mas não esperem que eu finja ser família feliz com o caso de caridade de vocês. Ela me chamou de caso de caridade. Ank e Sharon me levaram para casa naquele dia. Em 2 meses a adoção estava finalizada e nos mudamos para Denver. Noah ficou com Grace em Scottsdale. Eu chorei pela perda do meu irmão por algumas semanas, depois, honestamente, segui em frente. Os ares salvaram minha vida. Ank me ensinou a trabalhar com as mãos, me levou a jogos dos Broncos e nunca me fez sentir que eu era demais. Sharon me ajudava com o dever de casa, preparava minhas lancheiras e aparecia em todos os eventos escolares. Eles já tinham 2 filhas e me acolheram como se eu sempre tivesse feito parte da família. Depois que nos mudamos, minha família extendida cortou Grace completamente. Todos ficaram revoltados com o que ela fez. Ela foi excluída de todos os eventos familiares, de todos os feriados, de todas as reuniões. Nos últimos 19 anos eu não ouvi nada de Grace ou Noah, nenhum cartão de aniversário, nenhuma mensagem de Natal, nada. Eu vivi minha vida, terminei o ensino médio, fui para a faculdade estudar finanças, consegui um bom emprego em uma empresa de investimentos em Denver, comprei um condomínio. Comecei a namorar minha namorada Raquel há 4 anos e estamos falando em casamento. A vida tem sido boa. Eu construí algo real com pessoas que realmente se importam comigo. Então, na semana passada, do nada, recebi uma ligação de uma clínica de reabilitação em Scottsdale. Uma enfermeira chamada Gail me disse que Grace teve um derrame massivo 8 meses atrás que a deixou parcialmente paralisada e confinada a uma cadeira de rodas. Desde então, toda a família dela a abandonou. O marido se divorciou dela, o filho Oliver parou de visitá-la, Noah se mudou para o outro lado do país e bloqueou o número dela. Grace está sozinha, dependente de cuidados na clínica e, aparentemente, tem pedido por mim, o menino que ela descartou. Gail disse que Grace chora quase todas as noites, fala sobre arrependimentos e continua dizendo que precisa consertar as coisas enquanto ainda pode. Noah deu meu número para eles antes de bloquear as ligações da Grace. E agora eles estão entrando em contato porque Grace está tendo episódios em que fica profundamente deprimida por causa do menino que ela abandonou. Gail perguntou se eu estaria disposto a visitar. Eu fiquei sentado no meu sofá, telefone pressionado ao ouvido, genuinamente sem palavras. Essa mulher me destruiu, e agora, 19 anos depois, porque todo mundo a abandonou, de repente eu sou bom o bastante. Eu disse à enfermeira que pensaria sobre isso e retornaria a ligação. Depois desliguei e fiquei encarando a parede por uns 20 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Após aquela ligação, comecei a investigar como tinha sido a vida de Grace nos últimos 19 anos.
Chame de curiosidade mórbida, chame de encerramento, eu precisava saber o que aconteceu com a mulher que me jogou fora. Ela tinha Facebook e Instagram, ambos públicos. O Facebook dela era um álbum de destaques perfeitos até cerca de 2 anos atrás, fotos dela e do marido Simon em eventos de caridade, fotos da formatura de Oliver na USC, seu casamento, a lua de mel cara em Bali, tudo gritava dinheiro e status. Mas por volta de 2 anos atrás as publicações começaram a ficar estranhas. Muitas citações inspiradoras sobre família e arrependimento, fotos de Grace sozinha com legendas sobre valorizar as coisas importantes, depois nada pelos últimos 8 meses, exatamente quando o derrame provavelmente aconteceu. Eu liguei para meu primo Marco, ele é o único membro da família que ainda acompanha todo mundo. Cara, eu estava esperando quando você ia me procurar, disse Marco quando atendeu. Você soube da Grace? Recebi uma ligação da clínica de reabilitação dela. Me conta tudo. Ele soltou um suspiro longo. Ok, então a vida da Grace implodiu há cerca de 3 anos. Você lembra do Oliver, o menino de ouro dela? Vagamente. Bem, o Oliver cresceu completamente destruído. Grace pressionou ele tanto durante toda a infância que, quando chegou à faculdade, ele tinha crises de pânico e tomava remédios de ansiedade como se fossem doces. Ele se formou, conseguiu um emprego em finanças e se casou, mas por dentro estava desmoronando. Parece familiar. Fica pior. Oliver teve um colapso completo há cerca de 3 anos, largou o emprego, disse a Grace e a Simon que tinha passado a vida inteira tentando agradá-los e que estava farto. Disse que Grace o destruiu com suas expectativas e controle. Ele se mudou para Seattle e cortou o contato. E o Noah? O que aconteceu com meu irmão? Perguntei. Seu irmão é outra história. Ele nunca se ajustou a viver com a Grace. Ela tentou moldá-lo do mesmo jeito que moldou Oliver, mas Noah simplesmente se fechou. Ele ficou gravemente deprimido no ensino médio, mal se formou e não conseguia manter um emprego. Grace continuava tentando forçá-lo em preparação para a faculdade e planos de carreira, e Noah simplesmente não conseguia. Ele finalmente surtou na mesma época que Oliver, mudou-se para Portland, trabalha em uma livraria e não quer nada com Grace. E o Simon se divorciou dela há cerca de 6 meses. Assim que o derrame aconteceu e Grace ficou fisicamente dependente, Simon decidiu cair fora, entrou com os papéis, levou a maior parte dos bens e mudou-se para a Califórnia. Nem ficou para ajudá-la a se transferir para a clínica. Uau! Então a Grace está sozinha, presa a uma cadeira de rodas, parcialmente paralisada, e ninguém liga a mínima para ela. O pior é que a mente dela está completamente intacta. Ela tem plena consciência de tudo. Todos os dias ela acorda sabendo exatamente por que está sozinha. Eu deveria ter me sentido satisfeito, a mulher que me rejeitou estava recebendo exatamente o que merecia. Mas, em vez disso, eu só me senti vazio. Eles querem que eu visite ela, eu disse. Você vai? De jeito nenhum. Bom. Você não deve nada a ela, cara. Depois que desliguei com o Marco, contei tudo para Raquel. Ela ouviu enquanto eu explicava toda a história. Todo mundo vai esperar que eu visite, certo? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Você não é obrigado a dar encerramento para alguém que nunca te deu nada. O fato de ela estar fisicamente incapacitada não muda o que fez com você. Ela sabe exatamente o que fez. Nos dias seguintes, continuei pensando em Grace e então lembrei de algo importante. Meus pais tinham uma apólice de seguro de vida, $500.000 dividido entre mim e Noah. Grace foi nomeada administradora até completarmos 21 anos. Eu recebi minha parte quando fiz 21, sem problemas, mas eu nunca confirmei se Noah recebeu a dele. Liguei para o antigo advogado da família e pedi que verificasse os registros do fundo. O que ele me disse fez meu sangue gelar. Grace vinha desviando dinheiro do fundo de Noah por anos. Começou pequeno, alguns milhares aqui e ali para despesas de vida e custos educacionais, mas quando Noah fez 21 ela tinha drenado quase $150.000 da herança dele. Podemos fazer algo a respeito? Perguntei. Agora provavelmente não, tempo demais passou e ela alegaria que eram todas despesas legítimas para criá-lo. Eu fiquei encarando a tela do computador, mente acelerada. Grace não apenas me rejeitou e levou Noah, ela o usou. Pegou seu dinheiro, quebrou seu espírito e o descartou quando ele não correspondeu às expectativas. Foi então que decidi que eu não iria visitar Grace para dar encerramento algum, mas iria confrontá-la com exatamente o que ela perdeu e o que fez. Não vingança, apenas a verdade.
Passei a semana seguinte montando um plano, apenas desmontando a narrativa que Grace provavelmente construiu na própria cabeça sobre por que a vida dela desmoronou. Pessoas como ela não assumem responsabilidade, elas reescrevem a história para se tornarem as vítimas. Eu apostaria dinheiro que, na versão dela dos acontecimentos, ela era a tia amorosa que precisou tomar decisões difíceis, e que Oliver e Noah eram filhos ingratos que a abandonaram sem motivo. Primeiro entrei em contato com Noah. Marco tinha um endereço de e-mail antigo, enviei uma mensagem explicando quem eu era e perguntando se poderíamos conversar. Ele respondeu 2 dias depois, me passou o número dele. Isso é estranho, Noah disse quando atendeu. A voz dele era mais grave do que eu lembrava, mas havia um cansaço nela. Faz 19 anos. Conversamos banalidades por alguns minutos, então perguntei sobre o fundo fiduciário. Houve um longo silêncio. Como você soube disso? Noah perguntou baixinho. Pedi ao meu advogado para buscar os registros. Ela tirou de você cerca de $150 mil. Eu sei. Descobri alguns anos atrás, mas o que eu podia fazer? Ela documentou tudo, e sinceramente eu só queria acabar com aquilo. Estava cansado. Só queria me livrar dela. Você chegou a confrontá-la? Uma vez, pouco antes de eu me mudar para Portland. Ela disse que gastou tudo me criando e que eu deveria ser grato por ela ter me acolhido. Disse que eu era caro e difícil, e que poderia ter me colocado para adoção, como tentou fazer com você. Minha mandíbula travou. Ela disse isso para você? Várias vezes. Sempre que eu não atingia as expectativas dela, ela me lembrava que eu era um fardo que ela escolheu carregar. Mesmo depois do derrame, quando fui visitá-la no hospital, ela tentou me culpar. Disse que eu devia tudo a ela e que precisava cuidar dela agora. Foi quando eu saí e bloqueei o número dela. Noah, eles me ligaram. A clínica de reabilitação. Querem que eu visite a Grace. Eu sei. Fui eu que dei seu número. Desculpa, cara. Ela ficou implorando para eu falar com você e eu não conseguia lidar com isso. Eu não vou visitá-la para dar encerramento nenhum, eu disse, mas vou até lá, e preciso da sua ajuda. Expliquei meu plano. Ele ficou quieto por 1 minuto, depois soltou uma risada curta. Isso é frio, cara. Ela merece. Nos dias seguintes, Noah me enviou tudo, e-mails da Grace ao longo dos anos criticando, humilhando-o por não ser bom o bastante, documentos das vezes em que ela ameaçou expulsá-lo se não atingisse os padrões dela, capturas de tela de extratos bancários mostrando os saques do fundo fiduciário. Também entrei em contato com Oliver pelo LinkedIn. Ele ficou desconfiado no começo, mas quando expliquei que não queria uma reunião, apenas informações, ele aceitou uma ligação. A história de Oliver era ainda pior. Grace tinha sido emocionalmente abusiva durante toda a infância dele. Nada era suficiente. Uma nota 95 era um fracasso. Ficar em segundo lugar em uma competição de piano significava que ele não estava se esforçando. Ela controlava cada aspecto da vida dele até ele conseguir escapar indo para a faculdade. Ela destruiu meu primeiro casamento, Oliver me disse. Minha ex-esposa não suportava a interferência constante dela, e eu estava tão condicionado a agradar minha mãe que tomava o lado da Grace sempre. Ele estava em terapia havia 5 anos, tentando desfazer o dano. Tinha se casado novamente, mudado para o outro lado do país e bloqueado o número de Grace. Com a ajuda de Noah e Oliver, montei uma linha do tempo completa, cada coisa horrível que Grace fez conosco documentada com textos, e-mails, registros bancários, registros médicos mostrando a depressão de Noah e os transtornos de ansiedade de Oliver. Então entrei em contato com meu advogado e pedi a ele que redigisse uma carta formal explicando a situação do fundo fiduciário, algo oficial que deixasse claro exatamente o que ela tinha feito. A peça final foi uma carta que eu mesmo escrevi. Coloquei tudo no papel. Como ela me rejeitou aos 7 anos, como tentou me colocar no sistema de adoção, como levou o Noah e o destruiu, como roubou 2 filhos dos próprios pais falecidos para sustentar seu estilo de vida. A pior coisa que você pode fazer com alguém como Grace não é gritar, é mostrar calmamente o dano que ela causou. Raquel leu quando terminei. Isto é brutal, ela disse. É demais. Não. É exatamente o que ela precisa ouvir. Mas você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Ela passou 19 anos sem assumir responsabilidade por nada. O derrame não apaga o que ela fez. Então eu vou com você. Compramos passagens para Scottsdale para a semana seguinte.
Na semana antes da viagem, meu pai adotivo, Hank, teve uma conversa séria comigo sobre a situação com Grace. Hank não é do tipo que se aprofunda em emoções, mas na noite anterior à nossa viagem, ele me pediu para sair para comer. Acabamos em uma lanchonete perto da casa dele. Hank não disse nada por um tempo, só olhou pela janela. Finalmente falou, a Sharon me contou. Você vai ver a Grace. Sim. Raquel e eu voamos amanhã. Você não deve nada àquela mulher. Você sabe disso, certo? Eu sei. Então por que ir? Porque eu preciso que ela veja o que realmente fez. Não por ela. Por mim. Hank assentiu devagar. Justo. Ele tomou um gole longo. Sabe, depois que adotamos você, a Grace ligou para Sharon. Disse que tínhamos cometido um grande erro, que você ia ser um garoto problema e que nós íamos nos arrepender. Eu nunca tinha ouvido isso antes. O que a Sharon disse? Ela mandou a Grace para aquele lugar e desligou o telefone. Hank sorriu de leve. Depois chorou por uma hora de tanta raiva. Não pelo que a Grace disse sobre você. A Sharon nunca duvidou de você nem por um segundo. Ela chorou porque não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão cheio de ódio a respeito de uma criança que já tinha passado por tanta coisa. Algo apertou no meu peito. Eu não sabia disso. Nunca contamos porque queríamos que você se sentisse seguro e querido, e você era. Você ainda é. Eu sei, pai. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou meu ombro. Você se tornou alguém muito melhor do que a Grace jamais mereceu. Não se esqueça disso quando estiver sentado diante dela amanhã. Terminamos a refeição e voltamos para casa. Aquela conversa fez mais por mim do que qualquer quantidade de terapia. Na manhã seguinte, Raquel e eu voamos para Phoenix, alugamos um carro e dirigimos até Scottsdale. A clínica de reabilitação ficava no norte da cidade. Depois do almoço, seguimos para o Desert Springs Rehabilitation Center. O saguão tentava com força demais ser acolhedor, com cores pastéis, arte abstrata, uma lareira falsa. O cheiro me atingiu imediatamente, aquele cheiro de casa de repouso, desinfetante tentando esconder a decomposição. Uma mulher de avental veio nos receber, Gail, a enfermeira que tinha me ligado. Você deve ser o sobrinho, ela disse. Obrigada por vir. A Grace tem perguntado por você constantemente. Como ela está fisicamente? Ela está estável. O derrame deixou paralisia no lado esquerdo e ela depende da cadeira de rodas, mas a função cognitiva está totalmente preservada. Ela está tão lúcida quanto antes, na verdade. Isso é até mais difícil para ela. Ela coopera com a terapia. Nem sempre. Fica deprimida com frequência e se recusa a participar. Eu disse a ela esta manhã que você viria e ela ficou muito emocionada. Posso ser sincero com você? Perguntei. Claro. Eu não estou aqui para perdoá-la ou dar encerramento a ela. Não vai ser um reencontro feliz. Gail me observou por um momento, depois assentiu. Agradeço você ser direto, mas preciso que mantenha a calma. Se ela ficar muito agitada, vou ter que pedir para você sair. Justo. Gail nos guiou por um corredor. Paramos diante do quarto 47. Ela bateu na porta e abriu. Grace, seu sobrinho está aqui para ver você. A mulher sentada na cadeira de rodas perto da janela mal era reconhecível. A tia que eu lembrava era impecável, arrumada, agora parecia esvaziada, mais magra, o braço esquerdo pendendo inútil no colo. Ela me viu e seu rosto desabou. Meu Deus, ela sussurrou. Você veio. Entrei no quarto, Raquel ficou perto da porta. Grace tentou se mover com a mão boa, trêmula, tentando se aproximar de mim. Eu permaneci onde estava, mantendo distância. Olá, Grace. Ela estremeceu ao ouvir-me usar o primeiro nome. Você se parece tanto com seu pai. Não acredito que pensei que você nunca viria. Achei que me odiasse. Eu não te odeio. Eu não sinto nada por você. O rosto dela caiu. Eu entendo. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas preciso que você saiba que me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Você se arrepende, ou se arrepende porque as coisas não saíram como você queria? Grace piscou. O quê? Tirei a pasta que eu tinha levado e sentei na cadeira em frente a ela. Raquel entrou no quarto e ficou atrás de mim com a mão no meu ombro. Eu não estou aqui por reconciliação, eu disse. Estou aqui porque você tem plena consciência de tudo, e antes de morrer,
Você precisa entender exatamente o que fez e quanto isso custou. Eu não entendo. Você tentou me colocar no sistema de adoção quando eu tinha 7 anos. Disse à família que eu era difícil e que não podia lidar comigo. Me chamou de caso de caridade quando o Anki e a Sharon me adotaram. Você lembra disso? Os olhos dela se arregalaram. Eu estava sobrecarregada, sua mãe tinha acabado de morrer e eu tinha o Oliver para pensar. Eu tinha 7 anos e tinha acabado de perder meus pais. Minha voz continuou calma. Você levou o Noah e o destruiu. Você roubou $150.000 do fundo dele. Ele desenvolveu depressão clínica por sua causa. Eu dei tudo para aquele menino. Você deu nada além de trauma. Abri a pasta e coloquei os extratos bancários no colo dela. Aqui está a documentação de cada saque que você fez do fundo dele. Meu advogado revisou. Tecnicamente legal, moralmente podre. Você usou o dinheiro de pais falecidos para sustentar seu estilo de vida. Grace encarou os papéis, a mão boa tremendo. Eu tinha despesas. O Oliver, continuei, tirando o próximo conjunto de documentos. Você o pressionou tanto que ele teve um colapso completo aos 26 anos. Ele está em terapia há 5 anos. Não fala com você há 3. Mesmo antes do derrame. Coloquei os e-mails do Oliver no colo dela. Eu queria que ele tivesse sucesso, ela murmurou. Você queria que ele fosse perfeito para poder exibi-lo. O rosto dela ficou pálido. Ethan, eu cometi erros, eu sei, mas eu amava minha família. Eu amava você. Você arruinou 3 vidas. Tirei o documento final, a carta que escrevi. Aqui está tudo o que você fez, cada palavra cruel, cada manipulação, cada fracasso. Escrevi tudo. Levantei-me e coloquei a carta no colo dela. Leia ou não leia, eu não me importo. Mas precisa entender uma coisa, você está sozinha porque mereceu. O Oliver não vai voltar. O Noah não vai voltar. O Simon te deixou. E eu nunca fui seu para você perder, porque você me jogou fora antes que eu soubesse o que a palavra família significava. Ela levantou o rosto para mim, lágrimas escorrendo. Por favor, desculpa. Eu sinto muito. Eu não consigo. Eu mal consigo fazer qualquer coisa sozinha agora, eu preciso de ajuda, estou tão sozinha, eu preciso de família. Você acha que as pessoas foram embora por causa do derrame? Por que você precisa de ajuda agora? Eu me inclinei para a frente. Elas não foram embora porque você ficou incapacitada, elas foram embora porque você passou décadas sendo cruel com pessoas que te amavam. O derrame só deu a elas uma desculpa para finalmente fazerem o que deveriam ter feito anos atrás. Isso não é verdade, eu fui uma boa mãe. Você nunca foi. Você foi um obstáculo. Eu me virei para sair. Grace tentou se mover atrás de mim, desajeitada e desesperada. Espera, por favor, eu posso mudar, me dê uma chance. Você teve 19 anos para procurar, para pedir desculpas, para ser uma pessoa melhor. Você não fez. Agora seu corpo está quebrado e você está com medo, e quer que eu te absolva. Eu não vou fazer isso. Raquel e eu caminhamos até a porta. Atrás de nós Grace chorava mais alto, tentando virar a cadeira de rodas. Eu sou sua família, você não pode ser tão cruel. Eu parei, me virei pela última vez. Você não é minha família. Anki e Sharon são minha família. Você me ensinou exatamente o que família não é, e sou grato por essa lição. Grace desabou para frente na cadeira, chorando na mão boa, os papéis espalhados ao seu redor. Eu saí sem olhar para trás. No corredor, Gail tocou meu braço gentilmente. Você está bem? Sim. Estou bem. Isso foi difícil de ver, mas acho que ela precisava ouvir. Ela tem tentado se convencer de que todos foram embora por causa do derrame. Você mostrou a ela a verdade. Ela vai aceitar. Gail deu de ombros tristemente. Algumas pessoas nunca aceitam, mas pelo menos ela não pode mais fingir. Raquel e eu saímos para o sol brutal do Arizona. Eu me senti mais leve, como se tivesse deixado no chão algo que carreguei por 19 anos. 3 semanas depois da viagem a Scottsdale, a vida voltou ao normal. Então Noah me ligou numa terça-noite. Ei, cara, queria te avisar. O advogado da Grace entrou em contato comigo hoje. Coloquei meu copo na mesa. Por quê? Aparentemente, a Grace atualizou o testamento logo depois da sua visita.
Na verdade, ela deixou tudo para a caridade, alguma fundação de pesquisa sobre derrame. O Oliver e eu fomos totalmente retirados. Uau! Como você se sente com isso? Honestamente, aliviado. Eu não quero o dinheiro dela, está contaminado. Mas o advogado quis me avisar porque a Grace anexou uma carta ao testamento. Ele leu para mim pelo telefone. O que dizia? Noah ficou quieto por um momento. Ela pediu desculpas. Disse que sabia que falhou comigo e com o Oliver, e que merecíamos melhor do que ela nos deu. Disse que deixou o dinheiro para a caridade porque não queria que nos sentíssemos obrigados a lembrá-la. Queria que fossemos livres dela. E mencionou você especificamente. Disse que você estava certo sobre tudo e que finalmente entendeu por que todos nós fomos embora. Isso é surpreendentemente lúcido. O advogado disse que ela escreveu cerca de uma semana depois da sua visita. Aparentemente aquela conversa acabou com ela. Parte de mim se sentiu vingada, parte de mim se sentiu triste. Que desperdício de vida. O Oliver recebeu a mesma ligação, Noah continuou. Nós conversamos e estamos pensando em nos encontrar, nós três. Tipo realmente tentar ser irmãos, em vez de apenas sobreviventes da mesma tutora terrível. Eu gostaria disso. Conversamos por mais uma hora. Noah me contou mais sobre a vida em Portland, sua namorada, como finalmente estava começando a sentir que talvez pudesse ficar bem. No fim de semana seguinte, recebi uma mensagem em grupo. Noah tinha criado um chat com Oliver e comigo. Ele chamou de Clube dos Sobreviventes. Oliver mandou uma selfie de Seattle, Noah mandou uma de Portland. 3 irmãos que mal se conheciam, mas conectados pelo mesmo trauma. Nos meses seguintes começamos a conversar sempre, só conversa normal de irmãos. Estranho e desconfortável no começo, mas depois ficou mais fácil. Oliver disse que planejava uma viagem a Denver com a esposa e os filhos, Noah disse que voaria também, faríamos um fim de semana juntos para realmente nos conhecermos como adultos. Cerca de 2 meses após minha visita a Scottsdale, Gail do Desert Springs me ligou. Queria te atualizar sobre a condição da Grace, ela disse. Ela piorou bastante. Não fisicamente, o dano do derrame está estável, mas mental e emocionalmente. Ela desenvolveu depressão severa, mal come, recusa boa parte da terapia e passa a maior parte do tempo sozinha no quarto. Ela fala de você às vezes. Mantém os documentos que você deixou na mesa de cabeceira. Ok. Obrigado por avisar. Ela pergunta se você ligou, se vai voltar. Eu digo que não, e ela só acena e olha pela janela. Acho que sua visita ficou marcada nela. Eu não vou voltar. Eu sei. Só achei que você deveria saber que ela te ouviu. Depois dessa ligação senti algo mudar. A raiva que carreguei finalmente se dissolveu. Eu disse o que precisava dizer. Grace ouviu e reconheceu. Isso é mais do que muita gente recebe de seus abusadores. Hank me perguntou sobre isso uma noite, quando ele e Sharon vieram jantar. Você parece mais leve ultimamente, ele disse enquanto assávamos carne. Acho que finalmente deixei o passado para trás. Ele assentiu. Bom. Você merece esse encerramento. Mais tarde, depois que eles foram embora, Raquel e eu arrumávamos a cozinha. Sabe o que é louco? Eu disse. A Grace passou minha infância inteira tentando me apagar, e eu acabei com uma família melhor mesmo assim. Isso porque pessoas boas te encontraram, e porque você permitiu. Você acha que o Oliver e o Noah vão ficar bem? Acho que eles estão trabalhando nisso. E ter você como irmão provavelmente ajuda. Você é a prova de que sobreviver a Grace é possível. Algumas semanas depois, Noah, Oliver e eu fizemos uma chamada de vídeo. Era para ser só planejamento do encontro em Denver, mas virou uma conversa de 3 horas sobre nossas vidas. Vamos fazer um pacto, Oliver disse. A Grace não manda mais na nossa história. Somos irmãos. Concordo, Noah disse. Parecia certo. 3 caras que receberam uma mão podre da vida decidindo jogar melhor. Agora preciso voltar um pouco. Lembra do testamento? Não foi realmente o fim. A Grace não morreu logo depois de escrevê-lo, mas antes de falecer algo aconteceu que me fez voltar a Scottsdale mais uma vez. Cerca de 1 mês após minha primeira visita, a Gail me ligou de novo. Eu sei que você disse que não voltaria, ela disse, mas a Grace está tendo episódios severos. Ela continua dizendo que há algo no cofre dela que você precisa ver, algo sobre sua mãe e a situação da custódia.
Ela me deu a chave e uma autorização por escrito para você acessar. Isso chamou minha atenção. O que tem no cofre? Ela não diz, mas está convencida de que é urgente. Diz que, se você não pegar, nunca vai saber toda a verdade. 2 dias depois, voei novamente para Scottsdale. Não contei ao Noah ou ao Oliver porque não queria deixá-los nervosos com o que provavelmente não era nada. Fui ao banco primeiro. Dentro do cofre da Grace havia um grande envelope pardo, uma caixa de joias e um diário de couro. Levei tudo para uma sala privada e abri o envelope. Dentro havia documentos legais datados logo após a morte dos meus pais. Comecei a ler e meu sangue gelou. A Grace não apenas me rejeitou, ela lutou com unhas e dentes para garantir que eu nunca soubesse o que meus pais realmente queriam. Meus pais tinham deixado um testamento. Nele, eles especificavam que, se algo acontecesse com eles, Anke e Sharon Alice seriam nossos tutores legais, tanto do Noah quanto de mim. Estava por escrito, autenticado, arquivado com o advogado deles. Mas depois do acidente a Grace contestou o testamento. Alegou que meus pais estavam mentalmente instáveis quando o escreveram, que Anke e Sharon eram tutores inadequados. Ela entrou com uma petição de emergência para obter custódia temporária enquanto o espólio era resolvido. O advogado dela soterrava Anke e Sharon em papelada, depoimentos, moções, atrasos. Isso durou meses. E durante tudo isso a Grace trabalhava para me colocar no sistema de adoção, alegando aos serviços sociais que o Noah precisava de estabilidade e eu era considerado perturbador demais. Os documentos mostravam tudo. As transcrições do tribunal mostravam o advogado da Grace pintando Anke como um operário da construção instável e com problemas financeiros. A avaliação psicológica que a Grace pagou considerava a Sharon emocionalmente frágil demais para cuidar de 2 crianças traumatizadas. Anke e Sharon lutaram ferozmente, mas Grace tinha dinheiro e conexões, e ela prolongou tudo até que eles estivessem se afogando em dívidas legais. Finalmente houve um acordo. Grace ficaria com Noah e Anke e Sharon ficariam comigo. A cláusula do testamento que dizia que devíamos ficar juntos seria anulada. Ambas as partes concordariam em não mover mais ações legais. Anke e Sharon assinaram porque estavam falidos e aterrorizados de me perder completamente. Mas aqui vem a parte verdadeiramente chocante. No fundo da pilha havia uma carta da minha mãe para Anke e Sharon, escrita cerca de 2 anos antes do acidente. Anke e Sharon, eu sei que esta carta parece exageradamente cautelosa, mas preciso colocar isto por escrito. Se algo acontecer comigo e com o Simon, por favor não deixem minha irmã Grace ficar com os meninos. Ela não é capaz de dar a eles o amor e a estabilidade de que precisam. Ela se preocupa demais com imagem e controle. Vocês dois são as pessoas mais bondosas que conhecemos. Vocês entendem o que significa amar crianças incondicionalmente. Se algo acontecer conosco, por favor lutem por nossos meninos, mantenham-nos juntos, não deixem a Grace separá-los. Estou confiando a vocês meus maiores tesouros. Com todo o meu amor e gratidão, Catherine. Minhas mãos tremiam. Ela sabia que a Grace tentaria fazer isso e tentou impedir, mas Grace jogou sujo e venceu mesmo assim. Fiquei naquela sala do banco por uns 20 minutos apenas encarando os documentos. Depois abri o diário. Era o diário da Grace, cobrindo os 6 meses após a morte dos meus pais. As entradas eram brutais. O mais velho é exaustivo, ele chora constantemente, faz perguntas demais e não fica quieto. Simon acha que deveríamos ficar com os 2 meninos. Eu disse a ele absolutamente não. Uma criança traumatizada é administrável, 2 destruiriam nossa casa. Eu não entendo por que a Catherine queria que os meninos ficassem com os Halles em vez de comigo. Será que eu era realmente tão terrível aos olhos dela? Essa última entrada era o único lampejo de autoconsciência em todo o diário, mas logo era seguida por, não importa o que Catherine queria. Eu sei o que é melhor. Noah vai prosperar comigo e com Oliver. O outro ficará bem onde quer que acabe. O outro. Ela nem conseguia escrever meu nome. Fechei o diário e fiquei ali sentindo uma mistura estranha de raiva e validação. Grace era pior do que eu imaginava. Peguei o envelope e o diário, deixei a caixa de joias, saí do banco e dirigi até o Desert Springs Rehabilitation Center. Gail estava no posto de enfermagem e pareceu surpresa ao me ver. Achei que você não voltaria. Preciso vê-la agora. Caminhei pelo corredor até o quarto da Grace, bati uma vez e entrei. Ela estava na cadeira de rodas, olhando para o nada. Parecia ainda pior do que da última vez, como se tivesse desistido de viver. Puxei uma cadeira e sentei bem em frente a ela, bloqueando sua visão. Grace.
Ela virou a cabeça lentamente. Você voltou, ela sussurrou. Eu fui ao banco. Li tudo. O rosto dela empalideceu ainda mais. Eu precisava que você soubesse. Saber o quê? Que você lutou contra os desejos dos meus pais. Que minha mãe escreveu uma carta implorando que Anki e Sharon nos protegessem de você. A respiração dela falhou. Sua mãe, ela nunca entendeu. Minha mãe entendeu exatamente quem você era, e tentou impedi-la. Mas você lutou sujo. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Minha voz permaneceu calma. Você fez o que servia a você. Quis a criança fácil e descartou a difícil. Travou uma batalha legal contra duas pessoas que não podiam se defender. Grace chorava agora, mas era diferente, derrotada, despedaçada. Eu guardei aqueles documentos porque me sentia culpada. Toda vez que eu olhava para o Noah e via como ele estava infeliz, eu pensava em você. Me perguntava se fiz a escolha errada. A Catherine estava certa sobre você. Eu sei. Grace desabou na cadeira. Passei 19 anos tentando provar que sua mãe estava errada, e tudo o que fiz foi provar que ela estava certa. Eu destruí todos que toquei. Inclinei-me para a frente. Aqui está o que eu quero que você entenda. No tempo que te resta, você não apenas falhou, você lutou contra os últimos desejos dos meus pais. Separou dois irmãos que tinham acabado de perder tudo. Eu sei. Por que você queria que eu visse esses documentos agora? Ela ficou quieta por um longo momento. Porque eu estou morrendo, ela chorou. Levantei-me, segurando o envelope e o diário. Vou mostrar isso ao Anki e a Sharon. Eles merecem saber. Eles estavam cumprindo os desejos da minha mãe. Está bem, Grace murmurou. Diga a eles que sinto muito pelo que disse sobre eles, por tudo. Eu não sou seu mensageiro. Se quiser se desculpar, escreva outra carta. Embora eu duvide que eles leiam. Ela sentiu lentamente. Naquela noite sentei com Anki e Sharon e mostrei tudo, a contestação do testamento, as ações legais, a carta da minha mãe. Sharon chorou ao ler. Anki ficou ali, mandíbula travada. Sempre soubemos que sua mãe queria você, Sharon disse finalmente, mas ver isso escrito, ela confiou em nós. Obrigado, eu disse, por lutarem por mim. 2 semanas depois dessa segunda visita, Grace morreu de pneumonia. Seu corpo simplesmente desistiu. Abigail ligou primeiro para Noah, que me ligou. Oliver entrou na chamada. Passamos 1 hora conversando, não sobre Grace, mas sobre nossas vidas, nossos planos, nosso futuro. Quando a Raquel chegou naquela noite, sentou ao meu lado. Você está bem? Sim. Parece que o capítulo se fechou. Mais tarde, peguei a carta da minha mãe novamente e li mais uma vez. Estou confiando a vocês meus maiores tesouros. Minha mãe chamou a mim e Noah de seus maiores tesouros, e confiou ao Anki e a Sharon para nos protegerem. E eles protegeram, pelo menos a mim. Protegeram. E agora, 26 anos depois, eu estava prestes a me casar com uma mulher incrível, reconstruindo laços com meus irmãos, vivendo uma vida da qual meus pais teriam orgulho. E isso eu chamo de justiça. O YouTube acabou de lançar este novo recurso de hype. Se você está viciado nesta história, aperte o botão de hype. Isso mostra ao YouTube que este vídeo merece explodir e mantém ainda mais histórias insanas vindo por aí.